Boa tarde, Michele Buzon. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas nessa audiência extraordinária. E desde já eu convido você a participar conosco por meio do nosso WhatsApp 3201-7720. Repito, 3201-7720, também por meio das nossas redes sociais, especialmente pelo YouTube. Vá lá, se inscreva, acione as notificações. Você pode acompanhar a qualquer momento do dia, né? Nesse momento, ao vivo, pelo YouTube também. Fica gravado no nosso canal, o canal da TV Brasil Central, que cresce muito. Hoje nós já temos mais de 71 mil inscritos. E nossa meta é chegar até o final do ano com 100 mil inscritos. E você é parte fundamental. Dá uma visitada, todo o conteúdo da TV Brasil Central, da Agência Brasil Central, está no nosso canal, o canal da TV Brasil Central. É muito bom começar os debates com a notícia boa, chegada de vacina. Isso significa esperança para tanta gente que está aguardando aí para ser imunizado. Comigo, os maiores analistas de Goiás. Jean Lopes, tudo bem, Jean? Boa tarde. Boa tarde, Rafael Vasconcelos. Boa tarde, Michele Buzon. Boa tarde, Martiniano Cavalcante. Frederico Rodrigues está com a gente hoje também, né? Boa tarde a ele. Boa tarde a você, querido telespectador, querido ouvinte que nos ouve, que nos assiste. Rafael, antes de falar das vacinas, quero manifestar aqui meu repúdio a mais um ato contra a democracia e contra a legalidade que o STF fez nesta madrugada. Na calada da noite, a ministra Rosa Weber deu um parecer em que permite com que o governador do Amazonas, o senhor Wilson Lima, não precise ir à CPI que o investiga, né? Ou seja, mostrando claramente que existe todo um conluio em que governadores e prefeitos, que realmente são aqueles que deveriam ser investigados, não todos, mas alguns, e o do Amazonas é um dos principais. Foi exatamente nesse estado que existem os maiores escândalos, inclusive de mortes, de pessoas que morreram por falta de oxigênio, por falta de atendimento médico, ou por excesso de medicamentos. E esse governador, que faz parte do grupo político do presidente da tal CPI, daquele circo, Omar Aziz, outro investigado pela justiça, ele está isento de ir à CPI ser interrogado, mostrando claramente que essa CPI não tem interesse nenhum em investigar o que ocorre no Brasil, com os desvios fraudulentos, com toda essa questão de corrupção com dinheiro do combate à CPI. O único intuito daquele circo é desarticular, desestabilizar o governo federal, o presidente da República. Quanto às vacinas, mais um lote, mais um ato, né, do governo federal alinhado com o nosso governo estadual, né? O governador Ronaldo Caiado tem feito um trabalho espetacular, é incansável o trabalho dele, incessante, em busca de vacinar o povo goiano. E mais uma vez cai a narrativa que falta vacinas no Brasil. É estranho, porque existe essa narrativa que as vacinas, não existem vacinas disponíveis ao povo brasileiro, mas toda semana o governador Ronaldo Caiado recebe de 2 a 3 lotes de milhares e milhares de doses de vacina, Rafael. Martiniano Cavalcante, boa tarde, tudo bem, Martiniano? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Rafael, boa tarde a você, boa tarde ao Jean, ao Frederico, a Michele Buzon, aos companheiros que estão aí trabalhando na técnica, dando suporte para que nós cheguemos até você, que nos acompanha pela internet, pela TV, pelo rádio, e também pelos comentários entre os amigos, os colegas de trabalho. Vamos lá, é importante a chegada de vacinas, é bem importante, eu considero que a luta em favor da vacina deve continuar. E é preciso aqui a gente trabalhar, viu, Rafael, com tentativas sérias de entender a realidade para que você que está nos acompanhando possa dominá-la. A vacina, quando chega no estado, ela precisa ser distribuída para os municípios,
e os municípios precisam aplicar essas vacinas, e não há possibilidade de que a gente consiga, por exemplo, 5 milhões de vacinação num dia, como o Brasil já teve. Não creio que por falta de capacidade do país, porque não há planejamento das vacinas. Eu ontem à noite tive um tempinho de folga e fui fazer uma pesquisa rápida nos sites do SUS que acompanham isso. Rafael, eu quero só lhe avisar que eu estou procurando o cronômetro aqui, eu não acho, às vezes eu me perco no tempo, você me avise, tá bem? Fique à vontade. Tá certo. Já ultrapassou em 30 segundos, Martiniano. Ultrapassei o primeiro minuto? Isso, já vamos para quase 2 minutos. Tá bem, eu volto daqui a pouco com esse assunto. Obrigado pela compreensão. O cronômetro sempre na tela. E eu agradeço muito, Martiniano, a sua compreensão e a compreensão de todos os analistas. E a gente vai ter oportunidade para falar mais a respeito disso. Comigo, mais uma vez, o Frederico Rodrigues, escritor e membro fundador da Frente Conservadora de Goiânia. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. A gente começa com a notícia muito boa. Chegada de vacinas, Frederico. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Boa tarde, Michele, Jean, Martiniano e a todos os nossos telespectadores, né? Espero que hoje possa ser bem produtivo aqui. E, sim, comentando um pouquinho aqui já a respeito das vacinas, né? Acho que o Jean falou muito bem. Infelizmente, essa narrativa que tem sido empurrada aí por uma certa parte da mídia e uma grande parte da oposição, de que o Brasil não está vacinando, de que as vacinas não estão chegando, de que o governo federal está sendo incompetente, de que governadores estão sendo incompetentes. A verdade é que é extremamente difícil você distribuir vacinas num país continental como o Brasil, mas pelo que está sendo visto aqui, que está claro, é que o governo federal está sim fazendo sua parte, e tem muitos governadores fazendo sim sua parte, diga-se de passagem. Aqui em Goiás a gente está tendo um exemplo de sucesso, as vacinas estão sendo aplicadas, e só para que o telespectador saiba, já são 105 milhões de vacinas distribuídas pelo governo federal e cerca de 75 milhões de vacinas aplicadas pelos estados, ou seja, a gente está sim no caminho certo. Muito bem, a gente vai ter 7 minutos para a gente debater esse tema, e ontem deu uma polêmica danada, uma repercussão tremenda, se o Brasil tem ou não tem vacina. O Martiniano Cavalcante, ele traçou um caminho. Primeiro, o governo federal, ele recebe, depois distribui para os estados, e a responsabilidade é de cada município. A gente mostrou aqui no Jornal Brasil Central de ontem, que tem município pequeno de Goiás, né, que vacinou, já está na faixa dos 20 anos de idade. Tem gente com 28 anos de idade vacinando. Cidades grandes ou médias do nosso estado, como Anápolis, por exemplo, as pessoas que têm 40 anos já estão se vacinando. Anápolis, entre as cidades do interior, né, de grande porte, né, para o interior, sem dúvida alguma, é o grande destaque, muito acima de Goiânia e Aparecida de Goiânia, por exemplo. Mas vamos lá, eu vou dar um tempo, né? Vou dar aí 1 minuto nessa intervenção para o Martiniano Cavalcante, para cada debatedor, para a gente falar a respeito desse assunto, Martiniano. Ou então, há um prazo médio para isso. E esse prazo, segundo o SUS, fazendo um cruzamento no final do mês de abril, dos dados do SUS, dos sites que informam isso, o estado que leva mais tempo com isso é Roraima, seguido pelo Amazonas. Roraima é mais de 45 dias, o Amazonas 43,5. O estado de Goiás não é o estado mais rápido. O estado de Goiás tem levado em média 19,2 dias até o final do mês de abril, né? Provavelmente pode ter mudado esses dados, porque não é simples esse cruzamento. Você tem que cruzar os dados que chegou e isso até o final, a aplicação final dessas vacinas. De tal modo que a média no Brasil é em torno de 18 dias do dia que saiu do Ministério, chega nos governos do Estado, para que essa vacina vá aos municípios e seja aplicada. E esse processo tem sido contínuo. Isso é uma coisa. Além disso, é preciso considerar o seguinte, não é com relação a esse problema que nós temos que criar um cavalo de batalha aqui, isso é natural. Se não há possibilidade de planejamento prévio, como havia antigamente, então é natural que seja assim. Agora, por que é, e aqui sim está o problema, que nós temos essa questão com a morte das pessoas? Esse é que deve ser o foco, com o desejo de vacinar, o foco é esse.
O Brasil, no ano passado, rejeitou a compra de 400 milhões de doses de vacina. 400 milhões. Nós deixamos de comprar. O governo federal se recusou a comprar e hoje as pessoas do Brasil já estariam todas vacinadas se não fosse a irresponsabilidade, a opção pela cloroquina e pelo contágio das pessoas através da tese da imunização de rebanho. Essa é a causa de um assassinato em massa no país. Ok, Martiniano, 1 minuto e meio para cada debatedor. Frederico Rodrigues, a sua opinião aí sobre essa polêmica da vacinação, quem falhou, quem não falhou, como está a vacinação no Brasil. 1 minuto e meio, Frederico. Olha, eu preciso discordar completamente do Martiniano nessa situação. A questão não foi essa, não há falta de vacina no Brasil. Quando ele fala que 400 milhões de vacinas deixaram de ser compradas, já ficou comprovado, é simplesmente porque a Anvisa precisava autorizar. O governo federal, ele lida com o dinheiro público, que é o dinheiro do contribuinte. E mais que isso, ele tem que levar em conta também o risco que essas vacinas que estão sendo feitas, todo mundo sabe, de última hora, porque é uma situação de emergência, mas o governo federal precisa levar esse risco, precisa levar esse risco em conta. Então não havia como ele despender dinheiro do contribuinte para adquirir vacinas que nem sequer haviam sido aprovadas pela Anvisa. Isso já foi comprovado, não tem como o Martiniano vir aqui agora e falar que quantas vidas teriam sido salvas. E outra coisa, a primeira vacinação ocorreu na Inglaterra em dezembro. Cerca de janeiro o Brasil já estava vacinando, final de janeiro, começo de fevereiro o Brasil já estava vacinando. Então foi extremamente rápido esse intervalo de tempo aí. Então, mais uma vez, tentar jogar isso, Martiniano, não sei, isso não é correto, isso não é nem honesto com os nossos telespectadores, você tentar jogar todas essas mortes no colo do governo federal, a gente não pode agir assim. E mais uma coisa, que ficou claro aqui, você mesmo trouxe esses dados, são 105 milhões de vacinados e até agora os estados só vacinaram 105 milhões de vacinas distribuídas e os estados só vacinaram 75 milhões de pessoas. Ou seja, mesmo que nós tivéssemos todas as vacinas aqui, já ficou claro qual é o limite de vacinação que a estrutura consegue suportar. Então, o governo federal está fazendo a parte dele e estados e municípios estão fazendo a parte dele. E se não há mais vacinas disponíveis, não foi porque elas não foram compradas, elas já foram compradas. Simplesmente é porque há no mundo, sim, uma escassez de vacinas e o Brasil, o governo federal e alguns governadores estão sabendo lidar bem com isso. Em breve, eu tenho certeza, toda a população será vacinada. Ok. Jean Lopes, 1 minuto e meio. Não, essa narrativa do Martiniano, totalmente equivocada, falsa, né? Falseia a verdade. É a mesma narrativa que o Renan Calheiros, o Omar Aziz e o Randolfo Rodrigues dizem todo dia naquele circo da CPI. Uma coisa que já virou até comédia, já ficou patética. Quem conhece a verdade sabe que o Brasil não podia comprar as vacinas da Pfizer até março, quando o Congresso autorizou o governo federal que eu fizesse. Porque se o governo federal fizesse antes, ele estaria praticando um crime. Só em janeiro deste ano que a Anvisa autorizou o uso da Coronavac. Ou seja, até janeiro, o Brasil não poderia ter usado vacina alguma. Né? Os primeiros países a vacinarem no mundo foram Estados Unidos e Inglaterra, e só vacinaram em dezembro. Outra coisa, para quem não sabe, é oficial, é um dado oficial, o Brasil já comprou mais de 600 milhões de doses, né? Ou seja, praticamente o triplo da população brasileira. Ocorre que os laboratórios não conseguem entregar ao mundo a quantidade necessária. Existem países que são autônomos na produção de vacinas, como a Inglaterra, os Estados Unidos, a Índia e a China, e eles não vacinaram seus povos todos. Como que o Brasil iria vacinar se ele não é autônomo? Então a gente tem que parar de mentir para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte e dizer a verdade. O Brasil hoje é o 4º país que mais vacina no planeta. O trabalho de vacinação impetrado pelo governo federal e alguns governos estaduais, inclusive o nosso aqui do nosso querido Goiás, é um trabalho excepcional dentro das possibilidades, das condições que existem. Rafael? 3201-7720. Pois não, Martiniano, eu te dou mais 1 minuto, o Martiniano. Tá, vamos aqui às questões centrais. Primeiro, a mentira é o motor do bolsonarismo. Segundo, veja, em maio do ano passado, nós tínhamos 114 vacinas em discussão, em apreciação pela OMS. Nós tivemos, para você ter uma ideia, em 3 oportunidades. Em 15 de agosto, nós rejeitamos 70 milhões de doses da Pfizer.
No dia 30 de junho, nós rejeitamos. E depois, no dia 18 de agosto, 160 milhões do Butantan. No dia 19 de outubro, o senhor Pazuello assinou o contrato dessas 46 milhões que acabaram de ser entregues agora. Se fosse 160 milhões, também teriam sido entregues. Acabaram de ser entregues agora. E o seu Bolsonaro foi lá, no dia 20, e chamou o Pazuello e disse para ele: não vou comprar vacina da China. A verdade é o seguinte, nós temos vacina no Brasil hoje porque o Dória comprou e anunciou que as vacinas estavam prontas. Aí sabe o que aconteceu? A mentira dos bolsonaristas virou uma vergonha, porque aí quando a vacina do Butantan estava pronta, o presidente da República mandou um avião, inclusive para a Índia, para tentar buscar vacina, e comprou as doses da AstraZeneca, essas que nós estamos recebendo, sem que elas estivessem aprovadas pela Anvisa. Isso é que é mentira, senhor Jean Lopes. Isso sim é mentira deslavada. Está aberto o debate. E a mentira Martiniano, agora já passou o minuto dele, Rafael? Hoje não. Já passou, Martiniano. Então agora é minha vez de falar. Os criminosos sempre tentam esconder os seus crimes. Sempre. Okay, e inventam todo tipo de coisa. O Martiniano, eu acho que estava aprovada e não compraram as outras. Já passou seu tempo, Martiniano. Respeita o outro. Obrigado. Já que você não respeita o povo brasileiro, respeita pelo menos o debatedor. Eu não sabia que você era o dono desse programa, Jean, que controla até o tempo dos outros. Não sabia disso. Olha, parece que quem é o dono é você, porque todas as vezes você desobedece às regras impostas. Aliás, é muito do comunista não respeitar a lei. O Rafael me pede para parar de falar. Não é verdade. Ele pediu para você parar agora 4 vezes, você não parou. Você mente descaradamente, Martiniano. Você não respeita as regras e as leis. Isso é prova de comunistas como você. Agora, por favor, deixa eu falar. Você é um fascista. Você é um fascista. Você tem como provar isso? Você tem como comprovar isso? Claro que você tem como comprovar que eu sou fascista? Todos os dias você defende as Você tem como comprovar? Porque às vezes vai necessário você comprovar. Quem é fascista é você, porque você já assumiu o microfone aqui que é comunista. E todo mundo sabe que comunismo e você fascismo. Essa é uma prova que você é fascista. Um outro lado, uma outra face do fascismo. Você é fascista. Desculpa a minha ignorância. Você me respeita, Martiniano. Aterrorizar deixa eu te falar uma coisa. Já que você não... Peraí, Rafael. Deixa eu perguntar. Já que você não se respeita... O fantasma. E não respeita o povo... Ao fantasma do comunismo. Isso é brincadeira, rapaz. O que é fascismo? Vocês podiam me ajudar aí. Não, Rafael, eu posso comentar e desmascarar as mentiras dele? Primeiro, ele falou que quem comprou as vacinas foi o Dória. Isso é mentira. O João Dória nunca comprou nada, o Estado de São Paulo nunca comprou nada. Todo o dinheiro que comprou os insumos necessários que vieram da China para a produção da Coronavac foram compras, os insumos, pelo governo federal. O Martiniano mente não fica nem vermelho, porque está acostumado a mentir a vida inteira. Outra coisa, Martiniano, você está aqui fazendo política, eu não, estou fazendo jornalismo. Você é um militante político, eu sou um jornalista, existe uma diferença muito grande entre eu e você, porque o seu interesse é eleitoral, o seu interesse é pessoal, o meu interesse é da verdade. E a verdade é que o Brasil já comprou mais de 600 milhões de doses de vacinas e os laboratórios não dão conta de entregar. A verdade é que toda semana aqui no estado de Goiás nós recebemos de 2 a 3 lotes com milhares de doses de vacinas ao povo goiano e você diz descaradamente que está faltando vacina. Porque o seu interesse em impetrar no Brasil o comunismo, você já assumiu que é comunista aqui. E o comunismo já matou no planeta Terra mais de 100 milhões de pessoas. Só a China matou 70 milhões. A China que você idolatra aqui. E que você ontem disse que a China já vacinou 700 milhões de chineses. E é mentira, porque você não tem esse dado, você não tem essa informação, porque a China é fechada, ela não passa informação. Pode até ser que vacinou mais do que isso, mas a gente não sabe. Você mente, Martiniano, como todo comunista. E como todo comunista, você não respeita regra, lei e Constituição. Ok, só um momento, agora deixa eu falar, por gentileza, daqui a pouco eu vou precisar passar para o Fred. Fascismo, né, que é essa palavra tão dita. Movimento político e filosófico, o regime
que faz prevalecer os conceitos de nação e raça sobre os valores individuais. Quem viola, eu vou deixar a pergunta para o telespectador, qual tipo de regime hoje que viola valores individuais e que é representado por um governo autocrático, centralizado na figura de um ditador? Por exemplo, existe ditadura hoje no Brasil? Existe um ditador hoje no Brasil? Tendência para ou exercício de forte controle autocrático ou ditatorial. Procedimento de fascista. Vou passar para o Fred, que o Fred está mais tranquilo. Fred, qual que é o seu entendimento sobre fascismo? Sobre fascismo... Olha, é complicado falar sobre fascismo, assim, ainda mais em 1 minuto e meio, Rafael, mas é o teórico do fascismo, que é o Giovanni Gentili. Muita da inspiração de seus escritos veio de Marx, né? Então, quando a gente vai falar de fascismo, de comunismo, de nazismo, são ideologias irmãs que geralmente colocam o Estado acima do indivíduo, né? O fascismo ele já tem um conceito mais nacionalista e o comunismo ele tem um conceito mais de partido, né? De movimento, né? Então, assim, o nazismo é um tipo de socialismo, todos são tipos de socialismo, né? Todos são tipos de socialismo, onde a liberdade do indivíduo é deixada para trás, tá? Então, nazismo, comunismo e fascismo são tipos de socialismo. E assim, se a gente for ver realmente, como o Jean diz, quem matou mais, de longe, o comunismo matou mais que o fascismo e que o nazismo no mundo, tá? Pelo menos 40, 50 bilhões de pessoas a mais, inclusive pessoas dentro da própria população. A China de Mao matou pelo menos 60 milhões de pessoas dentro da própria população. Matou seus compatriotas. Mas por algum motivo, no Brasil, hoje em dia, é aceitável que a pessoa se declare comunista, mas a gente critica quem se declara nazista ou fascista. Corretamente nós criticamos quem se declara nazista ou fascista. Mas eu acho que da mesma forma, uma pessoa que se declara comunista, ou ela não sabe o que esse movimento significa, ou ela tem orgulho do todo genocídio que a ideologia dela já causou. Eu acho uma pessoa dessa extremamente perigosa. Agora, voltando para a questão das vacinas, rapidinho, achei estranho as contas que o Martiniano tá fazendo de falar que o Brasil não vacina. Te dou mais 1 minuto. Nós já vacinamos o tempo, Fred. 2 vezes. Mais 1 minuto? Mais 1 minuto. Ok. Eu tô achando estranho essas contas da vacina que o Martiniano tá fazendo, porque o Brasil já vacinou 2 vezes a população do Reino Unido. Quase 2 vezes a população do Reino Unido. Já vacinamos 2 vezes a população da França. Você está me entendendo? Então, como assim falar que o Brasil não está vacinando? O que está acontecendo aqui é uma escassez na produção de vacinas em ritmo mundial, em nível mundial. Não é que não tem vacina, não é que o Brasil não está vacinando, simplesmente não tem vacinas. Mas diante da grandiosidade da nossa população, nós estamos extremamente acelerados. Nós estamos ocupando hoje o 4º lugar de vacinação. Então, outro dado que parece que sempre que eu vou no debate, o pessoal que é crítico do governo federal esquece de mencionar, mas em 6 de agosto de 2020, ou seja, quase 1 ano atrás, 10 meses atrás, o Bolsonaro já havia assinado uma MP liberando 2 bilhões para a compra de vacinas. Então não tem que falar que o governo federal está atrasado, meu Deus do céu, vamos ser honestos com o contribuinte, vamos ser honestos com o telespectador. A gente não pode mais viver de mentira, a gente está no meio de uma pandemia. E viver de mentira num momento desse é fazer com que mais vidas sejam perdidas e os verdadeiros responsáveis não sejam nunca punidos. Ok, deixa eu passar para... Martiniano, só 1 minuto, eu vou precisar passar para outro tema, porque até já estourou. Eu preciso falar alguma coisa aqui sobre essa discussão de fascismo e comunismo. O fascismo é uma das variantes do capitalismo, meu amigo. O fascismo é uma variante do capitalismo. O que define o capitalismo é a acumulação de capital, de riqueza, trabalho assalariado, exploração do trabalho. Isso é que é o capitalismo. Os fascistas confiscaram a propriedade privada, Martiniano. O fascismo, ao contrário, as grandes multinacionais da Alemanha trabalharam, inclusive, com mão de obra escrava. Confiscaram num período de guerra. Porque se você não trabalhasse, eles matavam sua família. Ué? Você falou 1 minuto e meio sobre fascismo. Você não entende do tema, Martiniano. Com todo respeito, você não entende do tema. Você não sabe o que você está falando. Eu vou lhe dizer, claro que sim, o fascismo é a etapa superior do capitalismo. O fascismo é a época do governo dos monopólios. Não por acaso o seu Bolsonaro aplica aqui, não por acaso o seu Jean Lopes aqui defende, por exemplo, que é um crime o que foi o subsídio do combustível de 100 bilhões de reais, e não faz uma crítica a R$1 trilhão de subsídios da Petrobras ao grande capital multinacional. Essa relação é umbilical. E por que contraria tantos interesses populares
Como contraria no preço do arroz, do feijão, sem políticas públicas, desmantelamento de tudo isso do Estado? Como contraria, tem que baixar o porrete. Não por acaso são vocês que defendem a ditadura, que defendem governo forte, que defendem golpe de Estado, que querem desmantelar o Congresso e o Supremo. Ok, Agora, Martiniano. O comunismo era governo democrático? Já Tinha foram Congresso, 2 minutos. tinha Congresso e Supremo Ele na já União estourou Soviética. muito Quem tempo. é que Congresso defende Supremo em essas Cuba? teses no Brasil? Agora, Não é o Jean. bolsonarismo? Aliás, Pois o não, bolsonarismo... Não, você tá confuso, o Martiniano- Não entende o das que você defende. Filipinas, Você não entende o que você defende. o Trump, O Martiniano... a ultradireita no mundo, Peraí, ô Rafael, altamente Martiniano. vinculado ao grande capital, umbilicalmente vinculado. Você já estourou Agora, 1 minuto. Fascismo Martiniano. confiscava a propriedade privada, Martiniano. Só uma palavra. Como é vinculado só ao uma capital palavra, confiscando propriedade só uma privada, palavra, Martiniano? Só uma palavra. Ô, Rafael, 1 minuto eu não consegui falar. Só uma palavra Já sobre as falou 2, vacinas. Martiniano. Dos 2 minutos que eu falei, interrompidos do começo ao final. É um debate. Uma palavra, sobre as então. vacinas. Uma palavra. Uma palavra sobre as vacinas. Não é verdade isso. São documentos. O governo federal se negou e a fala do Bolsonaro, não é de ninguém, não. E essa conversa do Jean Lopes, tem coragem de falar em verdade, um cinismo desse? Já foram Ora, 10 o palavras. governo Ok, federal Martiniano. repassa, Ok, Rafael. por gentileza, Martiniano. Vamos... repassa o custo Rafael, da vacina. esse senhor Depois que recebe a vacina. Esse Repassa senhor depois que que não para recebe. de falar, não Só te passa o respeita. dinheiro. Aliás, é o seguinte, não passou o dinheiro das vacinas do Butantan ainda. Não Martiniano, passou o dinheiro. não está dando para Ficam acreditar em mentindo você, desse porque você jeito. disse uma palavra e já disse mais de 50. Vamos seguir a ordem aqui. Rafael, Pois não, Jean. esse, 1 minuto para gente esse fechar. senhor que não respeita você e não me respeita, porque o tempo inteiro ele me ofende, mente e mente o tempo todo. Veja bem, todo mundo sabe Prove que aqui uma... que dia que o governo federal passou R$1 adiantado para comprar uma vacina, rapaz. O governo federal ressarce quem fez a vacina e ressarce com atraso. Martiniano, vamos Mentiroso, respeitar. deslavado, Vamos desse respeitar ficar o conversando, tempo. falando em verdade. Respeitar a fala de cada integrante desse debate. Pois não, Jean? Mais 1 minuto pro Jean. ele age como fascista, aliás. Então vamos dizer o que é o fascismo. Fascismo é a força do Estado e é o Estado grande sobre o povo brasileiro, sobre o povo do país. É isso que a esquerda prega, a ideologia do Martiniano. É o Estado oprimindo o povo o tempo todo. O Martiniano bate palma para Cuba, para Venezuela, para a União Soviética, para o Vietnã e para todos os países comunistas que já aconteceram por aí, que é o Estado oprimindo o povo o tempo todo. É o que a esquerda deseja, ou Isso seja, a sim é uma esquerda mentira tem um deslavada. cordão umbilical Isso sim é mentira com o deslavada. fascismo. É minha vez de falar, Martiniano. É minha vez de falar. Todas as vacinas que existem dentro do Brasil, que já foram aplicadas, que estão aí para ser aplicadas ou que chegarão, só existe um responsável, o governo federal. Ninguém mais compra vacina no Brasil ou no seu governo federal. Então, o Martiniano mente. Ele mente o tempo todo, sabe por quê? Porque ele está vendo que o governo federal tem feito um grande trabalho na vacinação e ele está morrendo de medo da turma dele, que é a esquerda, que é o Lula, o Dória, esse povo todo voltar ao poder no ano que vem para poder continuar corrompendo e roubando esse país. É isso que o Martiniano deseja. Aliás, eu fico até, sabe, Rafael, emocionado de ver o Martiniano defender o João Dória. Quem diria, né? O grande Martiniano Cavalcante de mãos dadas com o João Agripino Dória. Mentiroso. Que coisa linda. E a hora que eu defendi João Dória Michele aqui, deixa Buzon de ser traz sem pra vergonha, gente eu o não próximo defendi João tema Dória, do nosso cara de debate. pau. Michele Buzon.